Olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra, como vão vocês? Estão estranhando que não tem musiquinha de fundo? É? Ah, mas vai ter musiquinha de fundo sim. E em primeira mão para vocês, vou lançar aqui no Sintonia, composição do nosso amigo Flávio Augusto, a paródia, ou o que a gente chama mais vulgarmente de A Marchinha da Banda Mole de 2025. Escute só, pela primeira vez para vocês. Vamos lá? Dá para ouvir? Dá um toque aí para mim se está dando para ouvir. Tá meio baixo aqui, é? Eu vou postar aí para vocês já, tá? No WhatsApp, tá? Para vocês ouvirem. Aham! A marchinha da Banda Mole de 2025. Olha lá. A Banda Mole já avisou, pro literário ela voltou. Numa boa e sem luxo, do jeitinho do Carluxo. Ah, não é legal? Do jeitinho do Carluxo. Vai ser legal, vou postar para vocês aí em primeira mão, sem dúvida nenhuma. Essa marchinha foi gravada ontem e ficou muito, muito, muito legal. Isso mesmo, isso mesmo. Bem legal, bem legal. E agora a gente começa com o nosso Sintonia, para daqui a pouco a gente conversar direto e reto com o nosso querido doutor Rodrigo Caltabiano, que já está com a gente. Deixa eu chamá-lo aqui. Cadê você, Rodrigo? Cadê você? Já na pista? Aqui, ele aqui. Rodrigo. Longo papo. Eu coloquei médico das antigas usando a sua própria fala. Hein? Aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Neuza, e você? Tudo, tudo. Vou só baixar um pouquinho o som aqui do Sintonia, que é um pouco mais alto. Não sei se deu para ouvir aí a marchinha da Banda Mole. Seu pai é que ia adorar. A Banda Mole dessa vez voltou para o Literário Centro, que hoje é a Casa Bahia, né? Que legal. Legal mesmo, legal. Eu acho que ela perdeu um pouco a sua identidade quando foi lá para o outro lado da avenida, né? Então, porque tem certas tradições que têm que ser guardadas, você não acha, Rodrigo? Ou isso é muito careta, ou isso é reacionário. Hoje em dia tem explicação para tudo. Eu acho que a tradição, Neuza, ela tem que ser para não deixar de ser tradição, né? Exato, né? É, pois é. Tem um propósito, eu acho que Tomei o seu ponto. Ah, coisas novas têm o seu espaço. Mas se a gente for ceder a tradição pelas coisas novas, a gente perde a tradição. perde a memória, né?
Perde a memória, perde a cultura da sua terra, perde a sua identificação. Né? É isso aí. O Louvre não deixou de ser Louvre com uma pirâmide de cristal no meio. Seu som está indo e voltando. O que será? Ei, Aí, meteu o volume aqui para ver. tá bom, tá bom. Talvez você ergue um pouco a cabeça assim, ele some um pouquinho, por causa do microfone. Está aí, doutor Rodrigo Caltabiano, teve que remodelar a agenda dele toda para a gente bater esse papo novamente aqui. Fico muito honrada com isso, muito obrigada. E vamos falar um pouco de saúde, já que está todo mundo muito louco, não está, doutor Rodrigo? Sim. E nada parece contribuir com a saúde emocional das pessoas. Parece que tudo contribui para piorar, parece. Parece, né? Bom, o mês de janeiro foi chamado de janeiro branco, né? Para cuidar da saúde mental. E eu tenho visto que você tem trabalhado muito com saúde mental. E se enveredou por esse caminho? Você, como eu chamei, é um médico das antigas, um médico que vê a gente por inteiro, né? E o médico antigamente vinha na casa da gente e fazia com o dedinho assim no abdômen para ver se tinha gases, onde é que apertava, apalpava, né? Via garganta, atrás da orelha, virilha. Hoje em dia os caras não põem a mão na gente, Rodrigo. Eles mal olham para a gente. Desculpe falar dos seus colegas, mas não é. Por isso que eu chamo você de médico das antigas, porque você faz isso. Na verdade, assim, tem muitas coisas. Essa sua frase, esse seu preâmbulo, reflete uma série de coisas, assim, na realidade, tanto do paciente quanto do médico, né? É, O problema, eu acho que do médico hoje é a falta de credibilidade que o médico, por causa disso, e em consequência disso também, né, acaba gerando na população, né? Você sabe que alguns colegas de mídia, você sabe disso, é, falam muito mais os problemas do que coisas boas, entende? Porque parece que a notícia ruim dá muito engajamento. Você sabe disso, né? é verdade, é verdade. Disso daí decorre que os problemas médicos são muito mais noticiados, entende? Então, o médico, quando ele faz uma ausculta pulmonar e diz assim para o paciente, olha, o seu pulmão está limpo, ele pode acreditar ou não acreditar. Agora, quando ele não acredita, tem que fazer um raio-x para poder mostrar para o paciente aquilo que a gente está vendo. Então, o médico, por conta dessa documentação necessária para a sua defesa, ele acaba se cercando de ferramentas tecnológicas, exames, e deixa o exame, a percepção dele para segundo plano, entendeu? Você não acha que essa tecnologia que veio, eu adoro tecnologia, nada contra, mas ela, sem dúvida nenhuma, ajuda o médico a enxergar mais, né? Mas ele não deixa também a pessoa um pouco mais insegura, assim, dos seus insights? Ou deixa até de ter uns insights, assim? Ah, com certeza. Essa é uma consequência do uso, Hum, né? A percepção médica, o insight médico, a sensibilidade do médico naturalmente vai diminuindo. Por isso é que antigamente os médicos eram muito mais ricos, né? Justamente pela ausência das ferramentas que temos hoje. Né? é verdade. Ele tinha que acreditar muito no seu diagnóstico, né? Na sua percepção, na sua sensibilidade ali olhando para o paciente e olhando a gente por inteiro mesmo, né? E respondendo a primeira pergunta, né, que você me falou, eu acabei me enveredando para a área da saúde mental. Na verdade, foi só para conseguir entender o paciente. Porque hoje eu sei que muitos dos problemas que são fisicamente
problema para o paciente, eles começam no ambiente Começa no ambiente, deu uma picotadinha. emocional, emocional e mental. Então, na verdade, Uhum. por exemplo, se tem algum paciente ou alguma pessoa que acredita que eu estou deixando de ser um clínico geral para poder fazer, para ser um psiquiatra metido a besta, entendeu? Na verdade, não. Na verdade, eu estou ampliando a minha percepção do meu paciente para fazer com que ele, sobretudo, entenda a profundidade que ele tem, a profundidade da doença que ele tem. Né? Que de nada vai adiantar eu medicar sem cuidar dessa causa, desse ambiente causal, que é o ambiente emocional. Ou seja, posso dizer que não existe hoje uma doença física que não tenha o seu fundo emocional. Todos os fundos, todas as causas de doenças físicas são emocionais, Rodrigo? Hoje, eu acredito que sim. Graças Eu acho a Deus. Até que enfim alguém acredita. Hoje eu acredito que sim. Quer dizer, assim, claro que tem coisas que acontecem que são coisas, sei lá, você escorregou e bateu o joelho, você cortou o dedo ali porque estava cortando o pão e você cortou. Aí eu acho que não é emocional, isso é gente É. Quebrou qualquer, entendeu? a perna, né? Quebrou o braço, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, Rodrigo, e esse trabalho, você está me ouvindo bem agora? Tô- Eu não estou te ouvindo. Alô? Vou Agora voltou. trocar de celular. Ah, você quer trocar? Eu dou um tempinho para você. Quer? É, Você sabe que Benete, você conhece o Benete, né? O Benetão? conhece. Mas eu O tô Benetão. sozinho aqui. Ah, você está sozinho aí. Não tem problema. Tá bom, vamos continuar nesse aqui mesmo. Eu não sei porque eu liguei você aqui no Instagram, no PC, pensei que tivesse dado uma interferência. Mas vamos lá, doutor Rodrigo Caltabiano. Beleza. Rodrigo atende em Guaratinguetá às quartas-feiras ainda, né, Rodrigo? É, quarta-feira no plantão, né? No No plantão. plantão. Na Tá. quinta-feira, melhor os pacientes agendados, com um pouco mais de calma, né? Tá. Quinta-feira, no No CEPOG mesmo, na quarta e na quinta. pacientes de emergência na quarta-feira, no plantão da Unimed, e na quinta-feira eu atendo os pacientes ambulatoriais no CEPOG, que fica do lado, né? E os pacientes particulares eu atendo em São José dos Campos. Rodrigo, então vamos lá. Qual é o papel do medo no organismo de uma pessoa? Então, medo. Medo. Ele, ele é é um instinto. E se ele é um instinto, ele é natural. Então, a gente, nos primórdios, o ser humano, nos primórdios da raça, né, da espécie até, a gente, tinha medo. Só que a gente tinha medo lá no mundo natural, a gente tinha medo daquilo que realmente era uma ameaça à nossa vida. Então, a gente tinha medo de, sei lá, buraco, predadores e essas coisas, né? Isso acontece de vez em quando, perfeito? Na maioria do tempo, a gente ficava mais ou menos em paz, certo? Isso antigamente, o cérebro foi configurado, portanto, desse jeito. Então, o medo, ele é natural. Agora, quando a pessoa tem, hoje em dia, o nosso cérebro continua, assim como o nosso corpo físico, continua na mesma estruturação, na mesma configuração, só que o mundo mudou. Né? É Então, porque e como hoje em dia eu percebo que as pessoas andam com muito medo. E o medo tem sido usado como um instrumento até político. sempre, olha para você ver as ferramentas de dominação dos grandes impérios. Sempre o medo era uma ferramenta de controle de massas, desde imperadores, civilizações e até a própria igreja, se você for pensar.
né? Sempre tem a questão da mente, né? Você coloca lá Deus para cá, inferno para cá e tal. Aí você tem medo daqui, e aí melhor você ir para cá. Então você pague a sua indulgência, né? Confesse seus pecados, vai, né? Tá tudo certo. E aí, então o medo hoje, ele ainda é uma emoção, ainda é um afeto, um sentimento, que ainda é natural. A questão é que nós temos um medo hoje em dia desproporcional à realidade. Então, por exemplo, se a pessoa tem, por exemplo, medo de barata, por exemplo, É, é desproporcional, quer dizer, o medo que as pessoas têm de uma barata. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas têm medo do que pode acontecer. Isso não é real. Medo do que pode acontecer é o início da ansiedade. A ansiedade, ela é um distúrbio do medo. Então, a pessoa tem medo do que pode acontecer. Quer dizer, não aconteceu, esse fato está na cabeça dela, na ideia da pessoa, mas ela já está sofrendo pelo medo, porque o cérebro não sabe a diferença. No cérebro só vai entrar atividade elétrica. Então, seja um medo real, seja um medo imaginário, a pessoa vai sentir o mesmo medo e vai passar mal do mesmo jeito. é verdade, é verdade. E esse medo, é, ele desencadeia a ansiedade, como você falou, e daí o princípio da síndrome da ansiedade aguda, ou famosa síndrome do pânico. Hoje em dia está tudo muito panicado. Sim. Essa já era uma. Esse é o caminho? Isso é o caminho. E aí a nossa vida não ajuda. É. Porque, assim, essa história do medo, existe um livro que fala isso, né? O Império do Medo, né? É. Parece que as pessoas, as pessoas precisam ter um medo para poder, para a massa, caminhar numa mesma direção. Então, isso é um assunto para uma outra hora, isso é uma coisa mais de antropologia, psicologia, talvez, né? Mas a questão é que a nossa vida não está uma vida natural. Então, as pessoas elas estão acordando olhando para o celular, muita informação. Aí a pessoa vai para o trabalho, muita informação. E tem aqui o WhatsApp, tem aqui o computador, né? Aí, cada vez que você vai no YouTube, que você vai no Instagram, você vai da China para os Estados Unidos, da filosofia para matemática, para desastres naturais e profecias religiosas, tudo na mesma. Tudo. Então, a E pessoa. o que você foi ver lá, né? Pior de tudo é isso. Você entrou para fazer uma coisa e daí se perdeu nesse mundo aí. Exatamente. Então, assim, o cérebro da gente, ele vai reagir a ameaças de todos os lados. E aí, o cérebro não sabe. Ele sente o medo, e ele é invadido pelo medo, e aí a gente é tomado por um instinto de sobreviver. E, na maioria das vezes, é totalmente inadequado àquilo que eu estou fazendo. Tá entendendo? Então, por exemplo, tem uma crise de ansiedade no trabalho, tá entendendo? Quer dizer, não é o trabalho que deixa a pessoa daquele jeito, é que o trabalho foi a gota de água, entendeu? Foi o que transbordou o cérebro daquela. Uhum. Precisa hoje, a gente precisa desenvolver, assim, autoconhecimento. A gente precisa desenvolver, entender quais que são os nossos valores pessoais, desenvolver uma espécie de priorização das coisas que são mais importantes para a minha vida, para que a minha vida tenha sentido, para eu saber quem que eu sou, para não ficar com medo, por exemplo, de aplausos sociais, entendeu? Sendo que, de repente, eu sei quem eu sou, eu não preciso de aplauso social, tá entendendo? Então, um monte de coisas das minhas redes sociais e minha vida fica mais limpa, tá entendendo? Caminhar mais, menos carro. A gente fica embaixo dos nossos tetos e à noite a gente acende a luz. Isso não é natural. A gente deveria andar, a gente anda quase nada. A gente deveria beber água, a gente bebe café, entendeu? Então, assim, justamente, é água aqui também, né? De garrafa já. E aí a gente acaba submetendo tanto o nosso corpo quanto o nosso cérebro a um estresse, um cansaço. E a defesa do nosso corpo sempre é esse estado de urgência de sobrevivência. E a gente fica de bater em alguém, de ser agressivo com alguém, de fugir,
entendeu? Aquela coisa da fruta, que é aquela reação que dá quando a gente está com muita adrenalina no sangue, isso é totalmente real. É um animal dentro de nós É que ganha o verdade. controle. A gente não ganha desse animal. O instinto de sobrevivência, ele é A muito gente importante. não ganha desse animal, não dá para parar esse animal, porque eu já me lembro de uma certa época que eu tive a consciência que se eu tiver com uma coisa de fúria, a gente é capaz de matar alguém, Sim, sem exatamente. saber. Um momento de fúria, de loucura, de falta de senso. Que é o que está acontecendo hoje, não é? As pessoas estão matando por celular, as pessoas estão matando porque xingou no trânsito. Umas bobeiras, umas coisas pequenas, pequeninhas demais da conta, não é? Veja o seguinte, eu vejo no consultório médico, elas me trazem doenças físicas. Então elas vêm com queda de cabelo, elas vêm com gastrite, vêm com intestino que está com diarreia ou que está preso, vêm com falta de fertilidade, mulherada que perde cabelo, elas ficam malucas. Ah, eu fiquei quando eu perdi os meus. Controle de peso. Então, tudo isso tem as suas explicações físicas? Sim. Mas a explicação física não é que eu vejo muito médico falando que essa é a verdadeira causa. Não é que é a verdadeira causa, é a causa que nós temos capacidade de entender como causa. Então, se a gente vai, de repente, avaliar a flora intestinal dessa pessoa, avaliar o sono dessa pessoa, tá entendendo? Avaliar a quantidade, a qualidade das mitocôndrias que essa pessoa tem nos seus músculos, né? Como que é o estresse dessa pessoa, entendeu? Como que ela tá, porque na medida que a pessoa tá no estresse, ela tem comportamentos inadequados, entende? Então, por isso que a Jack Schiff, que foi uma grande psicóloga lá nos Estados Unidos, ela fala que a saúde emocional, ela começa, saúde emocional, ela começa quando a gente tem a verdadeira consciência do outro, de mim e do que está acontecendo à nossa volta. Consciência. Ou seja, eu preciso entender que o mundo ele tem os seus deleites e problemas, que o próximo, a pessoa que está comigo, ela tem as suas virtudes e problemas, e, sobretudo, que eu também tenho as minhas virtudes e meus problemas. Eu não tenho esse bom senso, e aí eu estou estressado, eu não consigo cuidar de mim, e eu acabo enxergando o problema onde não tem, e aí É, Vero. É, ando contra tudo, e sem necessidade. é verdade. É verdade. Você fala muito em ouvir o corpo. Como é que a gente pode ouvir esse corpo? Eu brinco e falo assim, esses dias eu andei com vontade imensa de comer berinjela. Ontem eu fiz, comi quase que uma berinjela inteira sozinha. Eu falei, meu organismo estava precisando de berinjela. Tem essa ligação? Posso dizer que tem uma ligação Claro nisso? que sim, de muitas formas, né? A pessoa nós, seres humanos, somos seres físicos, somos seres mentais, emocionais, espirituais. Então a gente tem necessidades em todos esses níveis. Então quando você tem, por exemplo, carência física, você manifesta isso com algum tipo de desejo. Por exemplo, se te falta água no corpo, você está desidratada, você vai ter o desejo pela água, isso chama sede. É, Quando tem uma anemia e você tem falta de ferro, você tem um vício de apetite, que é aquela vontade de comer ferro. A pessoa tem vontade de lamber tijolo, mastigar telha, é um distúrbio do apetite por falta. Essas necessidades são necessidades físicas. Agora, necessidade, por exemplo, de colo, de carinho, necessidade de pertencimento, necessidade de valorização, de reconhecimento, necessidade de conexão com o sagrado. Cada nível que nós temos, a gente tem uma determinada carência, é. né? Aliás, esse estado, essa necessidade de reconhecimento hoje em dia, por conta das mídias sociais, que as pessoas ficam, o meu deu não sei quantos cliques, ninguém está me vendo, ninguém gosta de mim, ou então, puxa vida, eu escrevi para fulano, não me respondeu até agora. Tudo isso traz uma necessidade maior de reconhecimento, não traz, Rodrigo?
reforça, na verdade, essa forma, Ah, né? Porque a pessoa que tem uma saúde emocional, ela entende que a outra pessoa também pode estar ocupada, certo? Agora, é um- ela parece que já manda a mensagem para a pessoa que não vai poder reforçar aquele sentimento. Esse é um vício de comportamento. como é que é? Deu uma picotada. Ela já manda para a Já pessoa. sabendo que não vai ser respondida. Para reforçar aquele sentimento ruim que ela tem de que ela não é importante, ou de que o que ela fala não é digno de atenção, entendeu? E se fazer de vítima. Mais um vício emocional. A outra coisa que eu acho que é importante no mundo de hoje, o Neuza, Hum. a internet, obviamente, trouxe para a gente um rol imenso de facilidades, um rol imenso de coisa, de comodidades para nossa vida. Só que a velocidade da internet não tem harmonia com o tempo da vida normal, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vai conversar antigamente, vamos pensar aí, vai, sei lá, a internet tem 25, 30 anos, certo? Há 40 anos atrás, para poder conversar com meu amigo, eu tinha que me programar para poder pegar a bicicleta e ir até a casa dele para conversar. Quer dizer, tempo verdadeiro, entende? Hum. É um tempo que tem a ver com o movimento de rotação da Terra, que é o tempo nosso, né? Agora, quando a gente, nesse tempo, antigamente, eu demorava para poder falar com uma pessoa, hoje, em uma hora, eu consigo mandar 10 e-mails, 50 S, 250 WhatsApp com um grupo inteiro de pessoas. Tá entendendo? Então, olha a velocidade que eu acabei entregando como demanda para o meu cérebro. E aí, É verdade. meu cérebro tá tudo isso que antigamente não precisava fazer esse tanto de processamento. Então, o cérebro do ser humano hoje em dia está atormentado de coisa, entendeu? Como é que você faz quando a pessoa chega no seu consultório? Você tem medicamentos alopáticos e tem medicamentos que a gente chama de mais naturais, mais, né, homeopáticos, eu posso dizer. Você trabalha com toda a homeopatia, alopatia, ervas, enfim, essas coisas todas você trabalha? Sim, aí eu faço a opção, vai depender É, do, né? Se eu, dependendo da vontade do cliente, né? É isso? às vezes o paciente ele tem, eu tenho que analisar custo, custo tem que analisar, né? A pessoa tem condições, né, de estilo de vida e até inteligência para usar o medicamento também, né? Eu tenho que anseio do paciente, porque às vezes ele não quer usar um alopático, às vezes o paciente não acredita em homeopatia, então cada um tem a sua. Então, assim, sabendo um pouco de cada um, eu consigo É, o suficiente para poder melhorar a pessoa dentro daquilo que ele acredita, entendeu? perfeito, perfeito. Essa crença também é um instrumento para, digamos assim, a cura desse paciente, porque eu acredito nesse medicamento, né? Até, se não acredita, não adianta tomar. É, exatamente. Exatamente. Então, e é por isso o efeito placebo, que é o efeito da fé, né? É o fato de eu querer melhorar, acreditar no médico, acreditar no remédio, né? Tem, obviamente, um efeito no processo de curar ou de adoecer da pessoa. E é por isso que quando um medicamento ele é lançado, ele é testado em comparação com o placebo, porque o placebo, de fato, ele acontece, né? Ele funciona. Então, assim, porque E esse placebo acontecendo é a fé, Rodrigo? lógico que é a fé, entendeu? Antigamente, os grandes caras, Jesus, por exemplo, né? Ele falou assim, vai porque é sua fé. Então, assim, a ciência caminhando até hoje em dia, caminhando, vamos dizer, em paralelo a esse raciocínio mais atual, metafórico e tudo mais, ele quer que o medicamento funcione independente da fé. Porque se o medicamento
até funcionar, mas funciona menos do café, então vai rezar. E não é esse o interesse do medicamento. O interesse do laboratório, da ciência, é vender o remédio. Entendeu? Então, É mesmo. placebo. Ou seja, o placebo a fé parece ser o grande inimigo dos laboratórios. Porque funciona, é o primeiro inimigo a ser vencido. Né? Então significa que é um efeito que nós temos no nosso cérebro mesmo. Né? Então, tem muito paciente, Neuza, que vai ao consultório e aí a gente vai conversando, eu vou captando a anamnese dele, a anamnese antroposófica, integrativa, ela é uma anamnese muito mais longa, muito mais detalhada. Né? Então, por isso que a consulta particular, porque tudo que eu conheço eu não consigo concentrar em 20 minutos. Né? Então, lá em São José, eu faço consulta de 2 horas, 2 horas e meia, porque dá tempo de eu fazer tudo. E nessa consulta, eu consigo trazer todas as informações e organizar para o paciente, e o paciente entende, sabe? Um jeito tão legal que às vezes ele vai, eu medico ele para casa, ele volta falando que ele melhorou, ele falou assim, cara, eu não tomei remédio. Porque o jeito. Bárbaro. Por isso que eu falo sempre na rede social que o que cura é consciência. Quando a pessoa sai do automático e a pessoa Uhum. ela compreendeu. Antigamente, essa luz, sabe? Quando eu falo que o paciente faz cara de bunda, ele fala assim, nossa, eu não pensei por esse caminho. Isso para mim é o mais. Isso é o mais importante. Que bom que acordou, né? É um insight disso. Exatamente. Agora, para fazer isso, você tem uma regrinha, né? Sim. Eu preciso Como fazer é que é essa regrinha? Hein? um processo Um e processo. depois entregar isso aqui organizado para ele entender. É quase uma Tá. aula. Quase uma. Mas começa, pelo que eu percebi, pelo sono. É uma coisa que você bate bem também e fala muito em relação ao sono. Eu demoro pra caramba para dormir. Eu fico assistindo televisão, olha eu fazendo consulta, e dá sono. Aí quando eu deito na cama, pronto, cadê o sono? Foi embora. Não tem melatonina. Aí fica 1 hora lá para poder dormir. Então, justamente. Essa parte de coleta de dados dos hábitos, na verdade, é a segunda parte da minha consulta. A primeira parte eu faço um biográfico, né? Que eu coleto informações dos primeiros setênio, segundo setênio, adolescência, Uhum. fase principais, as crises da vida e tudo mais. Depois que eu faço essa assinatura espiritual, que eu coleto essa assinatura espiritual da pessoa na vida, aí eu vou para os hábitos dele, né? E aí, no hábito, eu consigo entender como que é, vamos dizer assim, a sensibilidade, a reatividade e o automatismo, porque isso gera doença e gera saúde. Então, e o primeiro que eu vejo, né, são 7 pontos principais, né? Hum. A gente tem são mais cerebrais, que é dormir, meditar e orar. Tem 3 que são mais físicos do corpo, que é cuidar, mexer e comer. E tem um que cuida tanto da cabeça, do cérebro, quanto do corpo, que é o brincar, que é o lazer. Adoro. Então, o Adoro. primeiro ponto que eu cuido é o sono. Porque o sono hoje é o que eu acho que está mais disfuncional na vida das pessoas. Porque as pessoas, no comecinho, né, a gente fica o dia inteiro na sombra, que não é normal. Porque no sol a gente tem produção de serotonina, que é um hormônio que dá para a sensação de bem-estar na gente. Né? Você vê que no sol as pessoas se animam. Né? Aí depois de noite, na ausência da luz, o natural é que o nosso corpo transforma essa serotonina em melatonina, que é o hormônio do sono. Aí a gente fica o dia inteiro na sombra. E depois de noite a gente acende todas as luzes de casa. Então esse ciclo tá biruta na cabeça da gente. E aí, então as pessoas estão dormindo, estão acordando, aí tem celular que acende à noite, tem celular que apita de noite. Aí levanta para poder fazer xixi, aí alguém tá tomando água, acorda de novo, a pessoa acorda, já acorda acabada. Isso é. É verdade. É verdade. Aí eu desenvolvi, por isso que eu desenvolvi, inclusive tá aí no meu naqueles
naqueles destaques ali do meu Instagram, tem lá um Isso. e-book, numa pós que eu fiz sobre neurociência, e eu coletei cerca de 90 recomendações que pela ciência, tanto para a hora que você acorda, para o seu dia a dia, para o momento que o sol está escondendo, a hora que você está, as 2 últimas horas do seu dia e quando você está na cama. Eu dividi isso em 4 ou 5 momentos do dia, para você poder ir fazendo as coisas. Quanto mais a pessoa consegue fazer, melhor fica o sono da pessoa, entendeu? Sem remédio. Tem remédio. Rodrigo, eu nunca fiz essa pergunta para você. E o sexo, onde entra? O sexo entra no cuidar. Ah, No cuidar. Veja que eu optei por não falar de sexualidade. Muitas pessoas me escutam, né? Então, assim, para fazer algo genérico na internet, eu preferi não falar disso. Então, porque tem adolescente, imagina falar, um adolescente falar assim, ó, você precisa fazer sexo, vai dar problema. Às vezes o idoso, às vezes, não tem parceiro, não tem potência, não tem é, lubrificação, não tem elasticidade, então acaba gerando problema. é. Então, para o paciente que vai no consultório, eu faço recomendações mais específicas. Aí eu tenho condições de fazer recomendações específicas para ele. Mas a pessoa que tem uma idade madura, num relacionamento estável, eu solto a pessoa. Bonitão, vamos E lá. aí? Vamos namorar, vamos tomar um vinho, vamos jantar, entendeu? Vamos fazer. Isso aí. Olha só, Cori Vieira está aqui, parabéns pelo programa, super abraço para o Rodrigo, sou muito fã dele. Giovana Mota também falando, muda a vida, muda a rotina, muda a vida. O João Fotógrafo também comentou, aqui mandou um abraço para você, o João Ataíde. A Carol, minha vizinha aqui, muito legal esse papo, doutor Rodrigo é maravilhoso, muito conhecimento para compartilhar. É isso aí, Carol, para baixar um pouco, essa é uma plugada em 360, viu? Eu estou ouvindo você agora. Oi? Essa, Carol. Conhece, Carol? Essa é plugada em 360, né? Ô, Rodrigo, me conte uma coisa agora. Você trabalha também com crianças ou não? Não. Não, né? Eu estou muito preocupado. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu ando muito preocupado hoje em dia que as pessoas estão catalogando muito as crianças com espectros autistas. Não, eu não disse se é autista, se não é, mas não, ele tem um espectro. Aí você vai lembrar lá na sua escola, quando você era criança, fala, então, aquele cara. Eu descobri agora há pouco tempo que eu sou meio disléxica. Entendeu? Puxa vida. Né? Aí ontem escutei uma pessoa contando que o neto descobriu que tem um espectro autista aos 30 anos de idade. Mas me preocupa essa catalogação na criança e na cabeça dos pais. Como é que tratar os pais desse? E essa é mais uma consequência, eu acho, desse excesso de informação que a internet veicula. Tenha o conhecimento, o bom senso, experiência, para poder saber o que fazer, sabe? Então eu vejo muita gente, às vezes vai no consultório e fala assim, ah, estou preocupado com a minha tireoide, estou preocupado em fazer um raio-x, estou preocupado com magnésio, estou preocupado com selênio, com homocisteína e tudo mais. Então ele vai na internet, traz esse monte de coisa, esse pacote de quebra-cabeça desmontado, assim. Aí eu tenho que montar esse quebra-cabeça para ele entender que, na verdade, isso vai fazer diferença se ele tiver uma vida bem vivida, com um estilo de vida organizado. De nada adianta ele se catalogar e achar que vai tomar um remédio e vai melhorar, porque não é assim. Mesmo se você pensar numa criança, por exemplo, autista, por exemplo, que tem um espectro autista, não é um problema exclusivamente cerebral. Essa criança, ela precisa olhar para o intestino, ela precisa olhar para a alimentação, ela precisa olhar para o sono, entendeu? Então, assim, as pessoas elas estão com muita informação,
mas sem saber o que fazer. E no final das contas, eu vejo que quanto mais eu estudo, mais eu percebo a importância que é o básico, tá entendendo? O básico que é a criança dormir, quer dizer, qual que é a criança que vai ter qualidade cerebral se ela não dorme? Se ela fica no celular em vez de trepar na árvore? Qual que é a criança que vai ficar saudável comendo que suco com miojo e Coca-Cola, tá entendendo? Sendo que ela devia comer putz, carne com arroz, feijão e salada, entendeu? Não vai ter flora intestinal, ela vai criar um processo inflamatório, vai gerar uma neuroinflamação, tá entendendo? E que não vai conseguir tratar isso com medicamento, quer dizer, tem que tratar a vida de novo, entendeu? As crianças, elas estão sendo mesmo assim catalogadas, os pais têm esse monte de informação, mas eu acho que os grandes especialistas, Neuza, eles estão voltando a simplificar. Esses dias eu vi um grande médico, ele é um PhD de um grande hospital e tudo mais, ele falava assim da dieta de Deus. Ai, que maravilha. Porque assim, e aí? É, Como é que é é? low carb? É zero carb? É AGE? Low AGE? É mediterrânea? É de 3 em 3. Ele fala assim, cara, não dá para saber porque isso é individual, primeiro. Então tem que pegar paciente a paciente. E a segunda coisa, cada vez que quanto mais eu estudo, mais eu entendo que a dieta de Deus é melhor. O que é dieta de Deus? É que tá na natureza, não tem problema. Agora, processou, conservou, picotou, refinou, e começa a dar problema no alimento. Acabou, acabou. Nada como um bom e velho legumezinho. Mas colocaram, sei lá, hormônio no coisa, colocaram inseticida. Bom, a gente também não tem saída, né? Então, isso é uma coisa também tem a ver com a quantidade de especialistas que estão na internet falando coisas, detalhes. O especialista, Neuza, ele vai falar mesmo de detalhes, Detalhe. É. entende disso, entendeu? A questão é que como que esse detalhe vai se encaixar com aquela pessoa que está do outro lado da tela? Como é que vai encaixar na vida dela, por exemplo? Essa conclusão que essa pessoa vai ter na vida dela depois já pode ser pior do que a informação. Vou dar um exemplo. Chega um médico, eu, clínico geral, posso tranquilamente falar aqui. Ah, Deus, não, né? Galera, né? é. Seguidor, açúcar faz mal à saúde. Aí a pessoa, pô, gosto tanto de um docinho, para lá, tá bom. É. Aí vem cara, um gigante da medicina, o cara dos Estados Unidos, pós-graduado e tudo mais, escreveu livros e tudo mais, e ele fala assim, olha, adoçante, o uso de adoçantes tem uma relação com câncer. Ele não está errado, É. tá claro? Tá. Não, tá, existe. Só que é o seguinte, ele não falou que o açúcar também tem relação com câncer, é muito pior. Entendeu? Então, a pessoa que está do outro lado vai ouvir sinceramente. É isso que eu falo para você. Tem informação, mas não sabe o que fazer com a informação. E ela conclui da cabeça dela. Então, melhor eu não tomar adoçante. Aí ela faz o que eu vou voltar a comer açúcar de novo. Então ela volta a comer dizendo que o adoçante é o elixir dos deuses. Claro que não, tem problema, eu acho que como tudo, eu acho, né? É. Mas assim, voltar para o açúcar é a decisão que ela tomou. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala as coisas na internet e sempre ressaltar que nós estamos falando isso de uma forma geral, genérica. Não se trata de uma mentira, é uma pesquisa genérica. Estou falando uma... Agora, como que essa informação vai ter que encaixar na vida de uma pessoa? Essa pessoa tem que pegar essa informação e ir no seu médico de confiança, ou nutricionista, ou psicólogo, enfim, no profissional, para ele poder colocar e explicar isso aqui para a pessoa. Senão ela vai chegar a uma conclusão. É. O bom mesmo é comer açúcar, entendeu? O que eu trabalho sempre dentro da minha área, que as pessoas ouvem as coisas na internet, já pegam como verdades, não checam, não verificam, né? E vai levando isso para frente, vai levando isso para frente.
Eu falo, olha, pelo menos leia jornais diferentes, cada um tem a sua direção. Mesma matéria, mas cada jornalista tem um enfoque, tem um dado a mais, um dado a menos, enfim, para você criar um bom senso, um senso crítico nisso aí. Um bom senso, né? Quanto mais você sabe, mais você vai falar, mas ele falou que era bom. É igual a história do ovo, era ruim, agora o ovo é bom pra caramba. Quanto de ovo eu tenho que comer por dia? Tem aquela mulher da BBB que come 40 ovos por dia. Eu não durmo com uma mulher perto dessa, perto de mim, de jeito nenhum. O pulo dela deve ser um horror. Não é? As pessoas estão com falta de bom senso, não estão, doutor? Por causa disso. É por causa de muita informação. E achar que essa informação veiculada substitui a avaliação. É. E não é assim, né? Quando você sobre a criança, eu não sou pediatra, então, mas eu dou os meus pitacos. Mas se nós, adultos, já somos fortemente influenciados pelo ambiente, a criança não é diferente. A criança é fortemente influenciada pelo ambiente. E as duas fontes mais fortes de influência na vida de uma criança é, obviamente, o pai e a mãe. Então, quando uma pessoa fala assim para mim, você cuida da criança? Eu digo, cuido se o papai e a mamãe estiverem juntos na consulta. Ah, claro. De quem é o pai, quem é a mãe, o estilo de vida dos dois, a alimentação dos dois, o comportamento dos dois, e aí fica fácil de entender a criança. E eu não sou do pai e da mãe. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, nós estamos batendo papo já há 45 minutos aqui. É melhor não nos alongarmos por conta da internet, que todo mundo é assim, né? Enfim, para a gente fechar, mas deixa eu só agradecer os nossos parceiros de trabalho, a TF Pneus. Olha, vem promoções aí da TF Pneus para o Carnaval, hein? Exatamente. 2 lojas em Guará, uma em Lorena, 2 em Pinda e vem vindo de Taubaté também, TF Pneus. E o nosso querido Ganiza, sem dúvida nenhuma, é hora do almoço. Você está esperando o quê? Desliga o celular e vai comer lá no Ganiza. Olha, comidinha boa. Como disse aí o Rodrigo e o colega dele, o médico, comidinha de Deus, a dieta de Deus. Isso, né? Feita gostosamente lá e com todo o amor que o Ganiza faz. Né? E o chopp, sem dúvida nenhuma, mas hoje ainda não, né? É melhor amanhã, sexta-feira. Tá certo. Obrigada a vocês, parceiros de trabalho. Rodrigo, muito, muito obrigada. Mas para fechar, eu vi uma coisa no seu Instagram e eu quero perguntar como é que é isso? O que é essa história de... Como é que é? Fazer assim, tem integração ou assim, não sei, integração mente e corpo. O que tem a ver esse movimento? Nunca ouvi falar, Neuza. Não? Falar. Ó, menino, muita coisa aí no seu coisa. Você faz isso e você integra. Eu acho que pegaram o seu coisa e postaram uma coisa juntos. Dá uma olhadinha no seu Instagram. Por isso que eu estou falando isso. Imagem. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Repete. É uma imagem ilustrativa, não significa que aquilo é um exercício. Ah, bom. Estressada e ansiosa. Né? Eu falo, nesse material, eu falo da importância da atividade física na gestão do estresse e da ansiedade, entendeu? É verdade. Quando eu não faço um dia, me movimento um pouco, vou ficando irritada, mordo a jugular do primeiro que aparece na frente. Rodrigo, obrigado, hein? Olha, quanta gente passou aqui falando, mandando um abraço para você. Bem-vindo sempre nesse bate-papo gostoso aqui com a gente. À disposição, Neuza. Eu acho que não é problema nenhum eu achar um espaço na minha agenda. Boa! Eu tenho o propósito de ajudar as pessoas. Então, assim, de abrir a cortina para a pessoa enxergar, porque na minha cabeça a consciência é que cura. Então, assim, todas as vezes que você quiser saber a minha opinião, você, por favor, me convide, eu vou dar um jeito, eu vou vir para cá, porque eu acredito
acredito e que essa informação ela tem que estar espalhada para as pessoas, pelo menos para a noção. Aí depois, como eu falei, vai no médico e tira e organiza e, enfim, esclarece para poder viver uma vida melhor. Realmente a vida moderna hoje não tá legal. Olha, vem vindo perguntas na minha cabeça, não sei se faço, se não faço, mas a gente já está em véspera de carnaval. Carnaval e estresse. Parece que as pessoas entram no carnaval para jogar o estresse do ano inteiro naquele carnaval, né? Eu acho que é aí que mora o perigo, não é não? Eu acho que eu acho que se for para descansar, você brincar, o pessoal gosta de dançar, vai dançar uma gafieira, vai tocar um samba. Quantas vezes que eu saí da escola de samba, eu era instrumentista, é super legal, super legal. Agora, o exagero, na verdade, como em tudo na vida, o exagero vai ser um problema, né? Então, assim, e a outra coisa que eu vejo também é uma verdadeira apologia ao álcool. Eu não sou contra a bebida alcoólica, porque eu sei que a gente relaxa, É. entende? Dá mais risada, numa certa quantidade regular, até bom para a saúde, né? Mas achar que tudo que vem do álcool é legal, Não. né? Ah, legal, haha. Ele bebeu até vomitar, haha, que legal, né? Ele escorregou, disse que lá, haha, que legal. Só é ruim quando morre? Depois vem a ressaca moral, a famosa ressaca moral. Além da física, vem a ressaca moral, falar assim, putz, fiz merda ontem. Né? A palavra é essa mesmo. Não, não. Acho que tem É que isso. ter, acho que a gente tem que se divertir, É. tem que brincar. Quem gosta de dançar, tem que dançar, com moderação. Não é só o álcool que tem que ter moderação, né? Vamos fazer sexo com moderação. Vamos ir para a escola de samba com moderação. Mas tudo com moderação, né? Depois volta para cá, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem família, tem marido, tem pai, tem mãe, né? E a gente tem que divertir, mas a gente também tem que voltar para casa inteiro. De nada adianta você ir lá descansar e kamikaze, vai e arregaça tudo, depois vai sobrar para quem estava em casa para cuidar de você, então não dá, né? Então tem que ter bom senso. Não dá. É isso aí. Valeu, menino. Muito obrigada, querido. Um grande beijo. Um abraço, até mais. Até mais.